Eu vou começar logo com uma pergunta. Que diferença existe entre o presidente da Venezuela e as pessoas que pedem ditadura no Brasil disfarçada de intervenção militar? Então vamos deixar claro: se o presidente da Venezuela é um ditador, como dizem, isso significa o quê? Significa que ele quer tutelar a população, correto? Ou seja, ele se considera alguém com inteligência superior a todo mundo, a ponto de querer determinar o que é melhor para o povo. Então, vamos esclarecer o seguinte: ou se aceita a democracia representativa, com eleições livres para que a população se manifeste, ou que se assuma logo que não vai ter democracia porque tem um grupo que considera que pode decidir sozinho aquilo que o povo quer. Não existe diferença. E essa história de ficarem fazendo ameaças veladas, com declaraçõezinhas safadas, acenando com o fechamento do regime, se esse ou aquele candidato vencer as eleições, já está passando dos limites. Você e ninguém deve aceitar tutela de quem quer que seja. Quem representa você é o seu voto e nada mais. Veja o que aconteceu em 1964. Um grupelho faz uma manifestação de rua, incentiva e viabiliza o golpe, e depois ficam dizendo que foi a sociedade brasileira que pediu a ditadura para salvar o Brasil. Se você gosta de ser tutelado, se você gosta que um grupelho fale por você, então assuma logo. Você é desses que Freud identificava como necessitado de um pai protetor e que, portanto, politicamente, está entre os que ainda não saíram sequer da infância. Quem fala pela sociedade é a totalidade da sociedade, e não um grupelho de vacas e de bois ensandecidos que se auto-intitula dono do sentimento da nação. Porque isso não é democracia, é ditadura. E se é ditadura em Cuba, na Venezuela, em qualquer outro desses lugares aí que costumam ser citados, é ditadura também quando acontece no Brasil. Pô. Existe um sistema eleitoral em curso. Eu sempre manifestei minha convicção de que, mesmo antes das eleições, se fizesse a convocação de uma ampla assembleia, sem a participação dos atuais e dos ex-políticos, para que se fizesse uma ampla reforma política. E os integrantes dessa assembleia, evidentemente, também teriam que ser eleitos pela sociedade, pelo conjunto da sociedade, e não por grupelhos fechados. O objetivo é claro: discutir ideias e rumos e construir um sistema político que pudesse derrubar de vez o apodrecido sistema político em que vivemos. E por que os políticos não poderiam participar? Obviamente, porque foram eles que construíram esse sistema político podre que eles não querem mudar, pois beneficia todos eles, e se eles participassem dessa reforma, obviamente lutariam para que, mais uma vez, nada mudasse. Não se fez a reforma política porque no Brasil se tem a mania de achar que as coisas vão mudar substituindo nomes. Pois bem, convocaram-se as eleições. Tem um monte de candidato aí em quem eu jamais votaria. Mas se um deles ganhar a eleição, eu vou ter que aceitar. É lógico que vou ter também que garantir meu direito, por todas as formas legítimas que estiverem ao meu alcance, de fazer firme oposição ao que esse eleito pretender fazer que não possa contar com o meu apoio. E todo mundo que honra a democracia tem que compreender que quem fala pelo povo é só o povo, por meio do sufrágio universal, das eleições livres. Não existe meio termo neste caso. Ou é democracia, em que o conjunto da sociedade traça os destinos dessa sociedade, ou é ditadura, em que uma pessoa ou um grupelho quer decidir de forma autoritária, impor o que ela se acha no direito de decidir qual é o destino que a sociedade deve tomar. E isso é ditadura, isso é totalitarismo, como nós já dissemos em outros vídeos. Então, a única coisa que os verdadeiros democratas têm que fazer, além de votar, é garantir que não haja fraude nas urnas. Ou seja, que as urnas reflitam fielmente aquilo que os eleitores realmente querem, sem falsificações, sem fraudes, sem malandragem, sem manobras subterrâneas e sem roubo de votos. E é exatamente isso que não está acontecendo. O que se vê é uma série de denúncias
por meio de vídeos e de entrevistas de especialistas mostrando como é fácil burlar a urna eletrônica. E, paralelamente a isso, o que se vê é serem rejeitadas todas as tentativas de aumentar a fiscalização das urnas para que a própria população, que é a única dona do seu destino, através do voto, possa confiar que seu voto não vai ser burlado. Então, se você não é um analfabeto político, se você não é um eleitor contaminado pela doença do infantilismo político, se quer fazer valer seu direito ao voto, se entende que é a nação que tem que se manifestar pelo voto direto e intransferível, os rumos da nação, mobilize-se para que seu voto não seja burlado e compartilhe o máximo possível este vídeo, para que os verdadeiros democratas garantam que o resultado das urnas reflita realmente aquilo que foi votado, sem fraudes e sem manobras escusas que inviabilizem a lisura das eleições e a justa contagem dos votos. Existem na internet vídeos e artigos que ensinam como manter essa vigilância. Pesquise e participe dessa missão democrática. E não se esqueça, compartilhe ao máximo este vídeo para garantir o fortalecimento da democracia, que já foi vítima de tantos golpes no Brasil. E exatamente esses golpes é que a enfraquecem.